tarde, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da reunião de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje a gente vai conversar com o Dr. William Mendes, que é radio-oncologista aqui no Centro Regional, na Rádio Serra, Centro Regional de Radioterapia, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Dezembro Laranja, ou seja, o mês em que se trabalha as questões da prevenção, da detecção precoce e do tratamento dos tumores de pele. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início ao nosso bate-papo com o Dr. William. Muito agradecida novamente pela sua disponibilidade em nos receber no seu consultório para a gente conseguir bater esse papo. Obrigado. Olá a todos. Para mim é sempre um enorme prazer poder trazer essas informações. Maravilha. Vamos começar do básico, né? Vai lá que alguém não teve oportunidade de assistir as outras entrevistas. O que é câncer? Câncer é o que a gente chama de neoplasia maligna, né? É quando uma célula ela perde a capacidade de convivência com as outras células e começa uma proliferação desordenada, de forma que ela tem a capacidade até de ir para outros tecidos do corpo. Por exemplo, se a pessoa ela tem um câncer do colo uterino, tem a possibilidade dessa célula migrar para outros órgãos, fazendo outras colônias dessa mesma célula. Uma grande questão que eu aprendi há algum tempo, que eu acho ótima da gente explicar, é a diferença prática de uma célula do câncer, que ela não morre sozinha, diferente de todas as nossas outras células. É isso mesmo? Exatamente. Isso é um dos que a gente chama dos mecanismos do câncer, né? As células, elas são programadas para elas se matarem no momento correto. A célula do câncer não, ela perde essa capacidade, isso é um dos mecanismos. Então, quando ela perde essa capacidade de se matar, de se matar mesmo, então ela começa a viver e se proliferar desordenadamente. Por isso que a gente está tão acostumado a que as células da pele morrem, a gente toma banho e muda sempre. Exato. E o câncer, por isso que o câncer, quando não tratado, quando não diagnosticado corretamente, ele vai crescendo. Isso. E aí tem aquela coisa de foi diagnosticado muito tardiamente, já está com câncer em vários órgãos. Exato. É isso. Esse é o princípio, né? A tendência de grande parte das neoplasias malignas, do câncer, ele realmente crescer localmente e se espalhar para outros órgãos. Se não tratado inicialmente, é isso que vai acontecer. Maravilha. Hoje a gente veio falar de Dezembro Laranja, que é um evento há 5 anos no Brasil, que vem sendo trabalhado, encabeçado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, e vem falar de câncer de pele. Quando a gente pensa em outros tumores, em outros tipos de cânceres, assim, qual é o grau de quantitativo do câncer de pele em detrimento de outros? O câncer de pele é o primeiro, né? É o mais prevalente de todos os cânceres. O pele não melanoma, ele é disparado na frente aí em números, né? Realmente esse câncer aí. Existe de variadas gravidades, de vários tipos, mas ele realmente é o mais preeminente. Você falou câncer de pele não melanoma. Exato. É porque tem o melanoma e o não melanoma. Exato. De forma bem básica, para o nosso telespectador entender, qual a diferença de um para o outro? O câncer de pele melanoma, o melotipo melanoma, ele vem dos melanócitos, que é o que dá a pigmentação negra da pele. Ou seja, quando você tem o câncer derivado dessa célula, realmente ele é mais agressivo. Mas quando o câncer de pele não é dessa célula, geralmente da pele, do epitélio mesmo normal, então a gente chama isso não melanoma. Certo. Então os tumores melanoma são os mais complexos e os mais agressivos, isso. Digamos assim. E graças a Deus não são a maioria. Graças a Deus. Maravilha. Quando a gente pensa em pele, a gente pensa numa coisa superficial, básica e tal. E aí muita gente acha que não é uma questão de ter metástase e de agredir os outros órgãos internos que a gente meio que se preocupa mais. De uma forma bem grotesca, parece que a nossa pele é uma casca e a gente de vez em quando não cuida muito bem dela. É verdade. Mas nos preocupamos muito com a possibilidade de um câncer de pulmão, de colo de útero. Os tumores de pele, eles podem gerar metástase nos outros órgãos? O melanoma é muito mais comum que o melanoma faça isso.
Os tumores de pele do tipo basocelular e do tipo SEC, que a gente chama o carcinoma, o escamoso, eles não têm tendência a gerar muitas metástases, é mais raro, mas o melanoma sim, o melanoma é muito raro, principalmente para o sistema nervoso central. Então, ótimo. Então, significa que a gente tem que ficar preocupado, sim, com este órgão, que muitas das vezes as pessoas se esquecem que a pele é um órgão, não é isso? Exatamente, a pele é um órgão. O problema do câncer de pele maior realmente é a invasão dela. A invasão dela, quando ele invade muito, ela traz muitos problemas. Maravilha. Como é que a gente pode diagnosticar de forma precoce um possível tumor de pele, um câncer de pele? Exatamente. Eu costumo dizer que o câncer de pele, ele é muito ligado à sua observação. Você tem que aprender a observar o seu corpo. O surgimento daquelas manchas, de uma mancha diferente, uma mancha nova, de coloração mais amarronzada ou uma ferida mais avermelhada, uma coisa nova que surge que está crescendo. Eu costumo dizer isso. Na sua pele que você observa, procura logo o dermatologista. O primeiro passo, então, visualizou, porque não é diagnosticou, encontrou aquela diferença no seu corpo, ou seja, isso também vem uma questão do perceber-se enquanto corpo, né? Com certeza. Então, eu entendo que tem uma mancha nova em mim, procuro, o primeiro passo é o dermatologista. O dermatologista, com certeza. Detectou uma mancha nova, uma mancha característica, eu não falo assim, as características são tal, são essa e essa. Por quê? Porque a pessoa que não sabe a medicina, não sabe ver a mancha, ela pode se confundir. Então, viu mancha nova, algo que te chamou a atenção, procura logo o médico. Maravilha. Após a avaliação do dermatologista, quais são os possíveis passos para o diagnóstico dessa mancha, para a gente saber que aquilo de verdade é um câncer? O diagnóstico do câncer, né, como em geral é feito, é pela biópsia. Você vai, o que é biópsia? Você tira um pedacinho daquela lesão e leva para o microscópio. Então, um médico com uma especialidade chamada patologia, ou seja, o patologista, ele vai olhar no microscópio e vai ter a capacidade de me dizer se essa célula, se esse tumor, ele é maligno ou ele é benigno, ou se é realmente um tumor e qual tipo de tumor que é. Maravilha. Diagnosticado enquanto câncer, qual é o próximo passo? Isso agora vai depender de muitas variantes. Qual tipo do tumor? Basicamente, os cânceres de pele são tratados com cirurgia. Você faz o que a gente chama de excisão local. O cirurgião, ele tira aquele tumor e aí você vai fazer uma avaliação dessa cirurgia. A depender do que se vê no microscópio, então a gente vai fazer terapias complementares ou não. Dependendo do sítio do câncer, você pode fazer quimioterapia tópica, ou seja, com cremes, a oncologia tem a capacidade de fazer isso, e a gente pode tratar também com radioterapia, dependendo das circunstâncias. Como a sua experiência e a sua especialização, na verdade, é na área de radio-oncologia, a gente vai falar bem sobre isso. Eu vou agora fazer um breve intervalo. A gente volta no próximo bloco falando, antes do tratamento em radioterapia, a gente vai falar de prevenção de câncer de pele. E aí em seguida a gente finaliza o outro bloco com radioterapia no tumor de pele, ok? Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo hoje sobre o Dezembro Laranja, esse movimento que é da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que existe há 5 anos e tem como meta principal divulgar as questões referentes aos tumores de pele, aos cânceres de pele. A gente falou no primeiro bloco sobre os melanomas, não melanomas, entendemos que o tumor de pele, sim, gera metástase, precisa ser observado, é o câncer com maior incidência, indo acima até dos tumores de mama e próstata, que a gente bem trabalha muito e divulga bastante aí nos meses de outubro com o Outubro Rosa e novembro com o Novembro Laranja, mas precisamos cuidar um pouco desse maior órgão que nós temos no corpo humano. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Para cuidar desse corpo, existem várias técnicas, a gente já falou que tem a quimioterapia e a cirurgia, e vamos falar um pouquinho com mais ênfase na radioterapia, mas
Mas melhor fica feio, né? Mas bem melhor do que o tratamento propriamente dito seria se as pessoas tivessem o cuidado na prevenção. De fato, o câncer de pele é um tumor dito evitável? Sim, ele é um tumor evitável. Eu costumo dizer que o nosso país ele tem o bônus de ser um país tropical, no qual há a incidência o ano inteiro de luz solar, mas ele também tem o seu ônus, existe desvantagem. A desvantagem é a maior incidência, né, desses tipos de neoplasia. Ou seja, o nosso país, onde incide muita luz solar, também é um país com muito câncer de pele. Porque a luz solar está diretamente ligada à incidência dessa doença, ao início dessa doença. Portanto, os nossos cuidados têm que se valer a partir desse princípio. A gente tem que evitar, se possível, a gente tem que evitar aquele sol mais forte, que é o sol entre 10 e 4 da tarde. Se possível, evitar colocar o protetor solar, isso é de extrema importância, porque ao longo do tempo a pele vai sentindo e realmente as pessoas que estão mais expostas à luz solar são elas que vão ter o câncer de pele, basicamente. Quando a gente fala em protetor solar, uma questão que sempre diverge é a questão do fator. Exato. Se você tem um fator 15, um fator 30, um fator 50, um fator 60, e aí assim, essa é uma questão que eu sempre discuto, porque como eu sou muito branquela, né, o meu dermatologista falou que eu tenho que usar o 60 e é isso, e tem que ser o tempo todo, e tem que ser até quando eu tô em casa, exato, abrigada e na frente do computador. Exato. Qual é a importância do protetor, assim, de uma forma bem prática? Quanto maior o protetor, né, o fator de proteção, quanto maior é a proteção que você tem. Por isso que ele vai aumentando o número. Realmente, eu costumo falar, quanto maior você puder, né, usar o seu próprio fator de proteção, é melhor para você vai estar mais protegido. Não existe talvez um consenso de qual seria o melhor ou até quando você funciona, isso é uma questão mais científica. Mas para o cidadão comum, você usar o fator de proteção 30, 50 já é uma boa coisa já. Maravilha. Quando a gente pensa em prevenção, a gente pensa também em outras coisas básicas. Então, assim, a gente falou do horário, e é muito importante entender o horário, a questão do protetor solar. Exato. Uso de chapéus e óculos também são adequados? Com certeza. Uso de chapéus e óculos, claro, óculos adequados, né? Na verdade, os óculos têm que ser adequados. Você não pode comprar qualquer óculos e sair usando por aí para você não ter problemas oftalmológicos no futuro. O chapéu ele é importante principalmente para as pessoas que não têm cabelo, né? As pessoas calvas, as pessoas carecas, porque existe muito também a incidência do câncer de couro cabeludo nessas pessoas. Olha, essa não era uma questão, mas imagino que seja. Sim. Então a gente tem hoje no Brasil, né, principalmente em homens a partir dos 40 anos, um número de calvos bem considerável. Exato. Então é importante pensar. Agora, se um homem precisa andar no sol, profissionalmente falando, ou não importa qual seja a sua demanda de estar no sol naquele horário que a gente falou que é o mais prejudicial, não pode usar nenhum tipo de chapéu ou boné ou nada parecido, passa protetor solar na cabeça? Protetor solar na cabeça, sim. Calvície e protetor solar na cabeça, sim. Maravilha, essa é uma demanda que eu não tinha imaginado. E aí a gente vai vivendo e aprendendo. Sim. Entendemos todos esses protocolos, mas o sol também não é um vilão. Não. 100%. Não. Eu sei que, assim, eu branquela azeda como sou, e posso fazer bullying comigo, né? Porque fizeram quando eu era criança, então branca azeda agora eu já me assumo. O fato de eu ser muito branquinha, sempre me falaram com a questão do sol, mas ao mesmo tempo eu tenho déficit de vitamina D. Sim. E a minha endocrinologista, e aí a gente tá saindo da dermatologia, né? Estamos indo para uma outra especialidade, falou que eu preciso tomar sol. Exato. Como é que a gente faz isso, doutor? Olha, o problema do sol é o momento que você vai ser exposto a ele. Se você for exposto ao sol dos primeiros raios da manhã, até como eu falei, até vamos supor 9 horas da manhã, você está fazendo uso de um bom sol. Depois das 3, 4 da tarde também. Você tem menos radiação, né? Você tem menos radiação lá.
principalmente no nosso país, que é tão intenso aquele sol de 9 da manhã a 3 da tarde. No caso da vitamina D, pessoas como eu, que precisam consumir, eu bebo comprimido de vitamina D, Sim, né? sim. Quais são as questões que a ausência de vitamina D pode gerar nas pessoas de forma geral, para a gente entender e para mostrar assim, o sol não é um vilão. Não, de forma nenhuma. Né? Como eu falo com meu filho, que tudo, nada na vida é 100% bom nem 100% ruim. Tudo precisa ser dosado e encontrado à medida. Verdade. É um pouco disso, né? Passeando um pouco pela endocrinologia, né, a ausência de vitamina D ela vai provocar um enfraquecimento ósseo. É o que as pessoas vão experimentar e vão chamar de osteoporose no futuro. Osteoporose, osteopenia, tudo isso decorre da falta da energia solar. O Sol ele tem a propriedade de fazer transformações do metabolismo da pré-vitamina D em vitamina D, que é a vitamina realmente ativa. E é ela que vai fortalecer os ossos. Então, o sol da manhã, da primeira parte da manhã e da última parte da tarde é um sol bom para você. O sol também é muito bom para aquelas mulheres que estão amamentando. As mulheres que estão amamentando, você fazer a exposição das mamas no primeiro sol da manhã, até para evitar a fissura mamária, isso é muito importante também ser dito. Maravilha! Entendemos muito bem a prevenção, a importância desse quadrado, né? Que é essa demanda. Eu vou dar um novo intervalo, a gente volta no próximo bloco e aí a gente volta lá atrás no que a gente estava conversando e vamos falar da radioterapia nos tumores, nos cânceres de pele. Com Okay? certeza. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, nesse último bloco em que a gente vai falar especificamente do tratamento de radioterapia no tumor de pele, no câncer de pele. Lembrando esse dezembro laranja, que é o mês trabalhado, questionado, levantado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que fala sobre a importância da prevenção, detecção precoce, e a gente aqui vai falar então de tratamento em radioterapia. A gente já falou de radioterapia em outros programas de mama, de próstata, falamos também de cabeça e pescoço, e agora eu queria que a gente falasse um pouquinho de pele. Como é que a radioterapia é utilizada nos distintos tumores de pele? Brevemente, a radioterapia, isso agora eu vou falar um pouco de pele não melanoma, de câncer de pele não melanoma. Certo? O câncer que é a maioria. Que é a maioria, 80% aí do pele não melanoma. Nesse contexto, o que vai acontecer? A gente vai entrar em várias fases, em várias possibilidades, digamos assim. Geralmente o cirurgião, o câncer de pele é tratado basicamente com cirurgia, como eu falei. Uhum. Quando o cirurgião não consegue alcançar a profundidade necessária e retirar todo o tumor, por exemplo, a radioterapia vai ter que entrar como uma terapia complementar, para evitar que esse tumor volte, para matar as células cancerígenas que eventualmente ficam ali. Em outro contexto que a gente pode entrar também, vamos supor que o câncer de pele seja uma área dita nobre, uma cosmeticamente nobre. Vamos supor que o câncer de pele está na asa do nariz. O cirurgião ele vai... do nariz, essa partezinha aqui. Então vamos supor que o cirurgião ele não... Imagine uma cirurgia na asa do nariz. Você vai ter muitas vezes que arrancar a asa do nariz. Então a radioterapia sozinha, isolada ali, pode fazer uma boa terapia sem precisar fazer uma perda cosmética muito grande no paciente. Não é isso? Quando você está falando de perda cosmética, você está falando, na verdade, quase que de mutilação, né? Porque você imagina o que é uma pessoa perder um pedaço do nariz. Toda vez que ela estiver em qualquer lugar, ela vira alvo dos olhares, que não são necessariamente olhares cruéis. Não. É o olhar da diferença. Mas chama atenção. Você não consegue não olhar para aquilo e analisar o que pode ter sido, né? São tumores, por exemplo, no canto do olho, na asa do nariz, são tumores que a gente entra com radioterapia exclusiva e a gente consegue bons resultados. Além dos que são tratamento de radioterapia exclusiva, em que outros momentos a radioterapia é utilizada nas suas diferentes camadas? Para as diferentes camadas, o câncer de pele é um bom desafio para a radioterapia, mas a gente já tem isso muito maduro.
A gente tem basicamente aí 3 tipos de radioterapia, que é a megavoltagem, que penetra mais fundo, que aí você tem que fazer um planejamento de forma que aquilo não penetre tanto, que é câncer de pele superficial. A gente tem a ortovoltagem, que são o que a gente chama de fótons, que penetra pouco, e a gente tem a eletroterapia, que são os elétrons que vai fazer a terapia totalmente superficial, vai penetrar pouco. Essa última geralmente é bom quando o tumor é superficial, que a gente trata toda a superficialidade sem penetrar muito, ou seja, sem pegar e irradiar muitos órgãos adjacentes. Maravilha. A radioterapia, então, ela vem como um tratamento que agride menos, digamos assim? Vamos supor que sim, ela é menos agressiva do que a terapia principal, que é a cirurgia. A cirurgia ela sempre, a gente fala assim, a cirurgia não teve efeito colateral. A cirurgia sempre tem efeito colateral. Só de haver a retirada de um pedaço seu, sim, já você vai ter um efeito colateral de tudo aquilo que foi retirado ali, de todo aquele tecido que foi retirado ali. Então a radioterapia ela pode vir com efeitos colaterais diferentes e menos agressivos, talvez, isso depende da localidade e extensão de tumor. Quando a gente fala em tratamento de câncer, tem uma coisa que as pessoas sempre ficam preocupadas, que é a questão do tempo, né? Quanto tempo de tratamento entre o diagnóstico assertivo, ou seja, o resultado da biópsia, é realmente um tumor? Quanto tempo que um paciente com um tumor de pele vai ter que fazer? É o mesmo tempo de dias de relógio que um tumor de mama ou um tumor de próstata? Vamos supor, depende do planejamento, um tumor de pele biopsiado hoje e que não vai ter a terapia cirúrgica ou não vai ter a terapia por quimioterapia superficial, né, que é o creme, a terapia com radioterapia deve começar o mais breve possível. Eu não tenho empecilho de começar essa terapia logo, eu devo começar logo. Certo. A cirurgia, o meu problema quando faz cirurgia são somente a cicatrização. Da mesma forma que a radioterapia mata as células cancerígenas, também mata as células da cicatrização. Então eu devo esperar a cicatrização daquele tecido. Como logo está cicatrizado, 2 semanas, 4 semanas já começa a radioterapia. Certo. E aí, de forma geral, quanto tempo de planejamento de radioterapia? Quanto forma de planejamento de radioterapia? Quantos dias, assim? Eu sei que a gente aqui na Radiosserra, normalmente é de segunda a sexta, Isso. né? Isso. Todo dia, no mesmo horário, e aí dura tanto tempo. Exato. Isso depende de muitos e muitos fatores, né? Para vamos supor, para um câncer de pele, vamos supor, se o cirurgião deixou o que a gente chama de margens positivas, não conseguiu retirar toda a tumoração, eu vou fazer esse tratamento dele durante 33 dias úteis. Certo. Tá certo? Posso hipofracionar? Posso fazer em 17 frações, em 20 frações, depende do meu planejamento. Se tirou todo o tumor, mas é um tumor agressivo, de grau mais, eu posso fazer em 30 dias úteis. Posso baixar para o que a gente chama de hipofracionar? Posso. Isso depende muito do tamanho do tumor e do que a gente quer fazer em relação àquilo ali. Maravilha. Tudo depende de uma avaliação cuidadosa do radioterapeuta. Exatamente. Caso a caso. E geralmente é como você falou, é de segunda a sexta o tratamento. Maravilha. Muito agradecida pelo seu tempo, por ter dividido conosco essas informações tão importantes para o nosso telespectador. Em breve a gente volta para falar de outra coisa. Para mim é sempre um prazer. Podem contar sempre comigo. Maravilha. Um abraço grande, a gente volta na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.